Olá, criação de Deus! Você já sentiu como se uma presença poderosa estivesse ao seu redor, guiando seus passos e decisões? No vídeo de hoje, vamos desvendar o mistério por trás dessa força invisível, o Espírito Santo. Descubra como essa presença divina não apenas nos inspira, mas atua ativamente em nossas vidas de maneiras que você jamais poderia imaginar. Se você está ansioso para aprender como o Espírito Santo pode transformar sua vida, fique conosco. Esta jornada de descoberta vai além da fé, tocando o cerne de nossa existência. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a maneira como você vê o mundo. Não perca! Quem é realmente o Espírito Santo? Para formar uma verdadeira relação e colaborar com ele, é crucial entender sua essência. Apesar das várias metáforas bíblicas usadas para descrevê-lo, como fogo, vento, água, óleo e pomba, que são ricas em significado, muitas vezes obscurecem sua verdadeira identidade. Vamos direto ao coração da questão. O Espírito Santo é uma expressão divina, uma parte integral da Trindade, ao lado do Pai e do Filho, plenamente Deus. A importância do Espírito Santo é destacada nas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ascender ao céu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Nesta diretriz, Jesus não apenas equipara o Espírito Santo ao Pai e ao Filho, mas também sublinha seu papel essencial na missão de espalhar a fé. Um episódio marcante no livro de Atos sublinha esta verdade. Ananias, com sua esposa Safira, após vender uma propriedade, decide mentir sobre a quantia doada aos apóstolos. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, confronta Ananias sobre sua desonestidade, enfatizando que a mentira não foi apenas contra os homens, mas contra Deus. Este momento nos lembra da presença viva do Espírito Santo, capaz de discernir as intenções mais ocultas e agir com justiça divina. No momento em que Pedro confronta Ananias em Atos 5 versículo 13 e 4, ele revela uma verdade profunda. Ao enganar a comunidade, Ananias não estava apenas mentindo para seus irmãos, mas diretamente a Deus, isto é, ao próprio Espírito Santo. Isso sublinha a divindade do Espírito Santo, colocando-o no mesmo nível que o Pai e o Filho, conforme claramente expresso nas Escrituras. Curiosamente, o Antigo Testamento já nos dava pistas dessa verdade. Quando Isaías foi instruído em 6 versículo 9 para entregar uma mensagem de cegueira espiritual ao povo de Israel, essa mesma mensagem é atribuída ao Espírito Santo por Paulo em Atos 28 versículo 25 e 26. Ele afirma que foi o Espírito Santo quem falou através de Isaías, destacando a continuidade de sua presença e ação desde os tempos antigos até a vinda de Cristo e além. A Bíblia também retrata o Espírito Santo como um agente de criação e vida. Desde o início, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 versículo 2. Este versículo nos leva ao momento da criação, onde o Espírito de Deus está presente, trazendo ordem ao caos. Da mesma forma, Jó 26 versículo 13 fala do Espírito adornando os céus, mostrando seu papel na formação do universo. Ainda mais notável é o papel do Espírito Santo na ressurreição. E declarado ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1 versículo 4. Este versículo destaca a ação do Espírito Santo como vital na ressurreição de Jesus, demonstrando seu poder sobre a morte e afirmando sua divindade. Romanos 6 versículo 11 nos desafia a nos ver sob uma nova luz, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Esta transformação não é superficial, é uma metamorfose orquestrada pelo Espírito Santo, permitindo-nos experimentar um renascimento espiritual. Como Jesus enfatizou em João 3 versículos 5 e 7, mas com o Espírito Santo, uma entidade divina e pessoal, existe a possibilidade de um diálogo profundo e assistência genuína. Essa relação íntima é ilustrada na tradição de oração encontrada no inário coreano, que contém hinos dedicados ao Espírito Santo.
Um desses hinos começa com um apelo tocante: Espírito do Deus vivo, caia fresco sobre mim. Esse pedido só faz sentido se entendermos o Espírito Santo como uma pessoa capaz de conhecer, responder e intervir em nossas circunstâncias de maneira pessoal e direta. Muitas vezes, há confusão entre ser uma pessoa e possuir um corpo físico. No entanto, a Bíblia nos ensina que a personalidade transcende a fisicalidade. A ressurreição de Jesus introduz uma perspectiva onde, mesmo sem uma forma física tradicional, sua personalidade permanece intacta. Da mesma forma, a personalidade do Pai é incontestável, embora ele nunca tenha sido visto, reiterando que Deus é Espírito. João 4 versículo 24. Entender que a personalidade não depende da presença de um corpo físico é essencial. Portanto, a personalidade do Espírito Santo não é definida por uma manifestação física, mas pelos atributos que ele possui. A Bíblia fornece evidências claras de sua personalidade através do uso consistente de pronomes pessoais referindo-se a ele, uma prática que nos ajuda a entender sua natureza distinta. Por exemplo, em João 15 versículo 26, Jesus refere-se ao Espírito Santo como advogado, que testemunha sobre Cristo, usando pronomes pessoais que indicam ação e vontade. Da mesma forma, em João 16 versículos 7 e 8, Jesus promete enviar o Consolador, que virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Além disso, João 16 versículo 13 destaca que o Espírito da Verdade guiará os fiéis em toda a verdade, falando o que ele ouve e anunciando o futuro, funções que implicam comunicação, intenção e consciência. O Espírito Santo não é meramente uma força impessoal, ele age de maneiras que apenas uma pessoa poderia, participando ativamente de nossas vidas. Vamos olhar para algumas dessas ações que revelam sua personalidade. 1. Comunicação. Em Apocalipse 2 versículo 7, o Espírito Santo fala às igrejas, prometendo recompensas eternas aos fiéis. Esta capacidade de articular mensagens específicas destaca sua natureza comunicativa. 2. Apoio. Romanos 8 versículo 26 mostra o Espírito Santo como um ajudador em tempos de fraqueza, oferecendo suporte quando mais precisamos. 3. Intercessão. Também em Romanos 8 versículo 26, aprendemos que o Espírito Santo não apenas nos apoia, mas também ora por nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis. 4. Ensino. João 14 versículo 26 revela o Espírito como um educador divino, ensinando e nos lembrando dos ensinamentos de Jesus, garantindo que sua sabedoria e instruções permaneçam conosco. 5. Testemunho. Em João 15 versículo 26, o Espírito Santo é descrito como testemunhando Jesus, afirmando a verdade sobre ele e sua obra salvadora. 6. Orientação. João 16 versículo 13 nos assegura que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade, não falando por si mesmo, mas transmitindo o que ele ouve e anunciando o futuro. 7. Direção. Atos 16 versículos 6 e 7 mostra o Espírito Santo direcionando a missão dos apóstolos, impedindo-os de pregar em certas áreas e guiando seus caminhos para cumprir o propósito divino. 8. Chamado e nomeação. Atos 13 versículo 2 fornece um exemplo poderoso de como o Espírito Santo chama e nomeia indivíduos para missões específicas, como fez com Barnabé e Saulo. Este ato de chamar as pessoas para a obra de Deus ilustra sua autoridade e intenção. 9. Conforto aos fiéis. Em Atos 9 versículo 31, vemos as igrejas crescendo em paz e sendo edificadas, andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Este versículo destaca o papel do Espírito como consolador dos fiéis, trazendo paz e encorajamento. Além dessas ações, a personalidade do Espírito Santo também é definida por atributos tipicamente humanos, como conhecimento, emoções e vontade. O Espírito Santo possui um conhecimento profundo, capaz de sondar até mesmo as profundezas de Deus, conforme evidenciado em 1 Coríntios 2 versículo 10. Ele conhece a mente de Deus e intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, Romanos 8 versículo 27. Demonstrando uma inteligência e compreensão que superam o humano.
O Espírito Santo não é indiferente, ele tem emoções. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações, Romanos 5 versículo 5, e pode ser entristecido, Efésios 4 versículo 30, indicando que ele responde às nossas ações e atitudes com sentimentos genuínos. A capacidade de interceder com gemidos inexprimíveis, Romanos 8 versículo 26, revela uma conexão emocional profunda com os crentes. O Espírito Santo opera de acordo com sua própria vontade, distribuindo dons espirituais a cada um, conforme determina, 1 Coríntios 12 versículo 11. Este versículo nos lembra que as manifestações do Espírito são dons, não direitos, dados de acordo com sua sabedoria e propósito. Em Atos 16 versículos 6 e 7, a direção do Espírito na missão apostólica, negando acesso à Ásia e Bitínia, exemplifica sua vontade soberana na expansão do Evangelho. Tentar manipular o Espírito Santo para objetivos pessoais é um grave erro, demonstrando uma falta de compreensão de sua natureza. O Espírito Santo não é uma ferramenta à nossa disposição, mas um Deus pessoal que nos chama a participar de seu plano redentor, movendo-nos além de nossas agendas para cumprir sua vontade. A personalidade do Espírito Santo, consistindo em conhecimento, emoções e vontade, não apenas nos chama para um relacionamento mais profundo com Ele, mas também exige nossa reverência e adoração. Ele habita entre nós, trabalhando em nós e através de nós, guiando-nos em nossa jornada espiritual e missão evangelística. Reconhecendo o Espírito Santo como Deus, somos convidados a adorá-lo genuinamente, respondendo ao seu amor e soberania com oração e gratidão. Pai Celestial, agradecemos pelo seu amor e pela constante presença do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos que nos guie todos os dias, capacitando-nos a viver de acordo com sua vontade. Que possamos ser ousados em nossa fé, seguindo o chamado do Espírito com corações abertos e obedientes. Em nome de Jesus, amém. Ao encerrarmos esta incrível jornada hoje, espero que você tenha sentido a profundidade e o poder do Espírito Santo de uma maneira totalmente nova. Lembre-se de se inscrever e comente abaixo, queremos ouvir sobre suas experiências e pensamentos. Juntos, estamos construindo uma comunidade de fé e descoberta. Que Deus abençoe você e a todos que você ama.